Amor, não chores mais por mim. Se o teu mundo não tem sorrisos, não chores. Eu sou o Luiz Carlos Clay, participei de um movimento de musical na época da Jovem Guarda, na época dos Beatles, na época que o Roberto Carlos encabeçava um programa na TV Record em São Paulo. Me tornei muito conhecido. Eu sou filho de Recife, filho de um homem que não cria em Deus. Meu pai era carioca, foi para Recife, conheceu minha mãe lá, casou lá. E era um homem que dizia que Deus era ópio, porque meu pai era um homem ligado ao Partido Comunista no Brasil, era um líder desse partido. E ele falava que não existia Deus. E eu fui criado assim. E por conta dessa preparação do meu pai para os filhos, que ele era uma pessoa maravilhosa, eu sempre falo que o maior defeito do meu pai era não crer em Deus. Porque era um pai presente, era um pai muito bom. Houve, em 1964, a tomada dos militares no Brasil. Meu pai foi preso lá em Recife e eu tive que cuidar da família. Ganhei um concurso de música lá em Recife, vim para o Rio de Janeiro representando Pernambuco na Voz do Ouro ABC, isso em 66. Gravei meu primeiro disco na CBS e passei a ser um jovem famoso, um menino ainda no Rio de Janeiro com muito dinheiro no bolso, rico, mas sem Deus, porque meu pai dizia que o homem se bastava, que o homem podia todas as coisas. E eu, sem Deus, comecei a criar uma carreira artística maravilhosa, porque eu comecei a ganhar muito dinheiro, só que sem a minha parte espiritual. Meu pai dizia que Deus era ópio e eu acreditava nisso. Um dia eu fui fazer um show, estava muito nervoso, meu empresário me deu uma dose de uísque e pela primeira vez eu tive contato com a bebida. Bebi minha primeira dose de uísque, me tornei uma pessoa agora viciada nisso, porque toda vez que eu ia cantar, eu atribuía ao grande sucesso daquela noite, não à minha voz, ao meu talento, e sim aos uísques, e comecei a beber para cantar. Tinha meu esquinho no camarim, achava que aquilo não incomodava, porque meu pai dizia que o homem podia tudo, e na hora que eu quisesse parar, não parava, eu não consegui parar. Mudei para São Paulo, foi a convite do Silvio Santos, um programa que ele tinha, Os Galãs Cantam e Dançam aos Domingos. Lá em São Paulo eu me casei, conheci uma pessoa no programa dele que não cria em Deus também. Eu falei, eu também não. Casamos, fizemos um lar. Era uma pessoa maravilhosa, era uma mulher que cuidava do meu lar maravilhosamente bem, mas era uma pessoa também muito cética, e eu também. Nesse caso desse nosso casamento, nascem três filhos agora num lar completamente diferente do meu. Eu disse que meu pai não cria em Deus, mas papai não fumava, meu pai não bebia, papai era um homem correto, papai educava a gente com o olhar dele. E lá em casa não, eu bebia muito, fumava muito. Os meus filhos cresceram vendo isso dentro de casa. A minha filha mais velha foi a primeira a notar isso. E um dia eu estava com meu uísque na mão bebendo, ela falou assim, quando é que você vai parar de usar essa muleta? E eu falei, eu não uso muleta. Ela disse, usa sim, isso que você está na mão aí é uma muleta, você usa isso para cantar, você usa isso para aniversários, para ser feliz. E é verdade, a bebida na minha vida já era uma muleta e eu não tinha notado isso aí. Os meus amigos todos morreram um por um, amigos queridos, amigos que compartilhavam com a gente na época da música. Antônio Marcos, a bebida ceifou Antônio Marcos. Paulo Sérgio, Altemar Dutra, Wilson Simonal, Wilson Miranda, amigos queridos daquela época que eu respeitava como cantores, a bebida levou. E Deus me deu livramento para estar aqui falando com vocês, contando para vocês um pouco dessa minha história. Depois que meus amigos morreram, eu fui convidado a voltar para o Nordeste, porque eu estava bebendo muito já a bebida já dominava a minha vida, eu dizia que parava e não conseguia parar. E mudei para Recife, voltei para Recife para fazer um programa de televisão lá em Natal, através de um senador da República que me convida para fazer um programa na televisão dele lá. Mas eu disse para ele, eu vou morar em Recife. Lá em Recife a Patrícia falou, a mais velha, pronto, papai agora vai para parar de beber, papai vai virar geração saúde, vai ser maravilhoso, porque papai vai parar de beber, vai nadar, vai caminhar na praia.
E foi tudo ao contrário, foi decepcionante para meus filhos, a bebida já estava impregnada no meu corpo e na minha alma, na minha vida. Me tornei alcoólatra em Recife, comecei a beber muito mais do que bebia em São Paulo. Tive minha primeira internação de coma e eu tive todas as fases do alcoólatra, aquela fase que eu chamo de bobo da corte no começo, depois o desmancha a rodinha, depois o brabo que quer brigar com todo mundo, o violento, e por final, quando você cai no chão e não consegue se levantar, que você não tem mais controle com suas necessidades fisiológicas. E eu perdi tudo, perdi a dignidade, perdi a família, perdi o meu rumo, perdi meu norte, perdi meu porto, eu perdi minha família. A bebida faz isso. E quando eu tentei me preocupar com tudo isso, eu já não tinha mais família, não tinha mais nada. Tentei voltar para o Nordeste, para o Rio de Janeiro, atrás do meu pai, falar com o meu comunista, meu carioca, que sabia dizer para mim o que eu podia fazer. Quando cheguei no Rio de Janeiro, tive um impacto muito grande. Meu pai tinha tido uma experiência com Deus. E na hora que ele me viu, disse assim: eu eduquei você errado, Deus existe, tem um projeto na sua vida. Eu fiquei decepcionado e falei: pronto, papai agora é viciado em álcool e não vai poder me ajudar. E foi a época que ele mais me ajudou em oração. Meu irmão mais velho, Vladimir, também tinha tido uma experiência com Deus lá em Ribeirão Preto, me levou para Ribeirão Preto, eu comecei a fazer um programa de rádio. Tinha deixado meus filhos em Recife, os 3 filhos abandonados lá. E eu comecei a fazer um programa de rádio, já se passavam 15 anos longe dos meus filhos. E o telefone toca, deixei um filho com 14 anos bebendo, fumando igual a mim, naquela época, quando eu fui tentar falar com ele sobre isso, ele olhou para mim e disse: você não tem moral sobre bebida porque foi você que me ensinou a beber, eu aprendi com você. E 15 anos já tinham se passado. Eu estou fazendo um programa de rádio, quando eu atendo o telefone do meu, pensando que fosse um ouvinte de Ribeirão Preto, e eu pergunto: quem é que está falando? Que música você quer ouvir? Ele fala: sou eu, pai, teu filho. Aí eu tive uma emoção muito grande. 15 anos depois que eu não escutava aquela voz, ele falou para mim: papai, eu estou ligando que eu queria lhe convidar para cantar no meu casamento. Eu vou casar e eu queria que o senhor cantasse um hino no meu casamento. Aí disse para mim assim: papai, eu queria pedir para você o melhor presente do meu casamento. É que quando você vier cantar no meu casamento, não use suas muletas. Esse era o presente que o meu filho pedia. E eu voltei, depois de, hoje já 18 anos depois, eu volto para Recife. No dia do casamento do meu filho, a igreja lotada, aprendi a música que ele pediu para eu cantar no casamento dele. E naquele dia, naquele casamento, eu tive a maior experiência que um ser humano pode ter, a experiência que você tem com Deus. Deus falou muito no meu coração, através do hino que eu cantava. Chamei o pastor na frente de todo mundo, meus filhos me abraçaram. Acabamos com o protocolo de um casamento e ali eu aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e suficiente Salvador. E há exatamente 18 anos Deus tirou a vontade de beber, porque quando Ele faz na nossa vida uma obra, Ele faz completa. E hoje meus filhos são os meus melhores amigos, são pessoas queridas, me respeitam, eu respeito eles. E eu quero dizer para vocês, nesse programa que eu estou tendo a oportunidade de falar, vale a pena você servir a um Jesus. Vale a pena você lutar para você edificar uma família, como aconteceu comigo. Porque só Ele pode restituir uma família, só Ele salva, só Ele cura, só Ele faz o melhor. E valeu a pena tudo. E vai valer a pena para você que está nos assistindo. Hoje, eu sou um preletor da ADONEP, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Já viajei a América do Sul toda, alguns países, fui já para a África, já estive nos Estados Unidos 2 vezes. Tivemos na Europa, toda a América do Sul, como eu falei, dando esse testemunho, falando do plano de Deus na vida de todos nós, da família brasileira. Eu sempre falo assim, existe ONGs no mundo inteiro para salvar animais, para salvar a Mata Atlântica, tudo isso, mas qual é a ONG para salvar a família? Então nós estamos lutando por isso, salvar a família brasileira, a família do mundo que hoje em dia está sendo bombardeada com as coisas erradas aí do mundo. Então você que está nos assistindo aqui, você que está me vendo, vale a pena você se dedicar ao nosso Senhor Jesus, procurar conhecer a vida, o que Ele pode proporcionar à sua família. Ele diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Você será liberto de muita coisa. A palavra de Deus também diz que
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Então, se você se salvar, você leva a sua família com você. E vale a pena você estar fazendo o que eu estou fazendo agora, como eu estou nesse programa, nesse espaço que vocês estão me proporcionando. Eu sei que isso aqui é uma grande igreja, porque são milhares e milhares de pessoas assistindo. E se eu puder alcançar o coração de um jovem, de uma esposa, de um marido agora que está me assistindo, que está viciado na bebida, viciado em tudo, se eu puder alcançar, eu posso dizer para você, vale a pena você lutar por isso. Vale a pena você estar ao lado do Senhor Jesus. Porque uma família salva é uma nação sadia. E eu creio nisso. Então, é o que eu quero falar para você agora. Hoje, Deus me deu a oportunidade, só Ele faz isso, pela graça e pela misericórdia dEle que eu estou falando aqui. Ele me dá a oportunidade de eu estar fazendo isso em todos os lugares que eu sou convidado. Os jantares que eu fiz em Joinville, que eu estou em Joinville hoje, fazendo alguns jantares, vim agora do Paraná. E são muitos jantares que muitas almas se dobram ao Senhor Jesus. Vale a pena salvar a família. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus. Como você pôde assistir no testemunho do Luiz, riqueza, fama e sucesso não são tudo na vida. Todos nós temos um vazio que só é preenchido por Jesus, pelo Espírito Santo, quando Ele vem morar em nosso coração. Então, lembre-se do recado que o Luiz deixou. Entregue a sua vida a Jesus, busque viver para Deus e tudo será novo, tudo será diferente. E um dia você vai morar no céu, o lugar preparado por Deus para todos aqueles que entregaram suas vidas para Jesus. Com Jesus no barco, as coisas são muito mais fáceis. Que Deus te abençoe.